Você já se perguntou como seria estar cara a cara com alguém que poderia mudar o curso da história? Imagine-se nessa situação, com o peso dessa decisão sobre seus ombros. É exatamente assim que os discípulos de Jesus se sentiram naquele dia fatídico em Cesareia de Filipe. Estamos no ano 30 d'Osto, na região norte de Israel. Jesus e seus discípulos têm viajado por toda a Galileia, ensinando, curando e realizando milagres. As pessoas falam sobre Jesus, especulam sobre sua identidade, alguns até o chamam de profeta. Mas quem é ele realmente? Jesus decide levar seus discípulos para um local tranquilo, longe das multidões. Cesareia de Filipe, uma cidade aos pés do Monte Hermon, serve como cenário para este momento crucial. As águas cristalinas do Rio Jordão fluem nas proximidades, enquanto o imponente Monte Hermon se ergue ao fundo. Imagine a cena. Jesus caminha à frente, seus discípulos o seguem de perto. Pedro, sempre impetuoso, está logo atrás dele. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, conversam em voz baixa. Os outros discípulos o seguem, curiosos sobre o que Jesus planeja. De repente, Jesus para e se vira para encará-los. Seus olhos percorrem o grupo, e ele faz uma pergunta aparentemente simples. Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos se entreolham, um pouco surpresos. Eles começam a relatar o que têm ouvido. Alguns dizem que você é João Batista, diz um. Outros acham que você é Elias, acrescenta outro. Há quem diga que você é Jeremias, ou um dos profetas, completa um terceiro. Jesus ouve atentamente, mas seus olhos revelam que ele está esperando por algo mais. Então ele faz a pergunta que mudará tudo. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O silêncio cai sobre o grupo. Os discípulos se mexem desconfortavelmente, evitando o olhar penetrante de Jesus. Eles sabem que esta não é uma pergunta comum, é um momento de verdade, um ponto de virada em sua jornada com Jesus. É nesse momento que Pedro dá um passo à frente. Seus olhos brilham com uma certeza recém-descoberta. Com voz firme, ele declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As palavras de Pedro ecoam no ar, carregadas de significado. Cristo, o Messias prometido, o ungido de Deus, Filho do Deus vivo, não apenas um profeta ou um homem santo, mas divino em sua própria essência. O rosto de Jesus se ilumina com um sorriso. Ele olha para Pedro com aprovação e diz: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Jesus continua, suas palavras carregadas de poder e promessa. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Este momento marca uma virada na compreensão dos discípulos sobre quem Jesus realmente é. Não é apenas um mestre ou um profeta, mas o próprio Filho de Deus, o Messias há tanto tempo esperado. Mas com essa revelação vem uma responsabilidade. Jesus adverte seus discípulos a não contar a ninguém que ele é o Cristo. O tempo ainda não chegou para essa verdade ser amplamente conhecida. Em seguida, Jesus começa a preparar seus discípulos para o que está por vir. Ele fala abertamente sobre seu futuro sofrimento, morte e ressurreição. Pedro, ainda exultante com o elogio de Jesus, não consegue aceitar isso. Ele puxa Jesus de lado e o repreende. Que Deus não permita tal coisa, Senhor. Isso nunca te acontecerá. A resposta de Jesus é dura e surpreendente. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Esta rápida mudança de elogio para repreensão mostra a complexidade do relacionamento entre Jesus e seus discípulos. Mesmo Pedro, que acabara de fazer uma confissão tão poderosa, ainda tinha muito a aprender sobre o plano de Deus. A confissão de Pedro em Cesareia de Filipe é um momento pivotal na história do cristianismo. É a primeira vez que um dos seguidores de Jesus o reconhece claramente como o Messias e o Filho de Deus. Esta declaração se torna a base sobre a qual a igreja será construída. Mas o que isso significa para nós hoje? A pergunta de Jesus, quem você diz que eu sou, ecoa através dos séculos e ainda exige uma resposta de cada um de nós. Não é suficiente saber o que os outros dizem sobre Jesus. Cada pessoa deve chegar à sua própria conclusão. A resposta a essa pergunta tem o poder de transformar vidas. Para Pedro e os outros discípulos, reconhecer Jesus como o Cristo os levou a dedicar suas vidas à propagação de sua mensagem, mesmo diante da perseguição e da morte. A confissão de Pedro também nos lembra que a fé não é algo que podemos alcançar por nossos próprios esforços. Jesus diz a Pedro que esta revelação veio do Pai Celestial.
Da mesma forma, nossa compreensão de quem Jesus é vem através da revelação divina e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ao mesmo tempo, a repreensão que Pedro recebe logo depois nos adverte contra a tentação de moldar Jesus de acordo com nossas próprias expectativas. O caminho de Jesus não era o que Pedro esperava ou desejava, e muitas vezes nos encontramos na mesma situação, querendo que Deus se conforme aos nossos planos, em vez de nos submetermos aos dele. A história da confissão de Pedro nos desafia a examinar nossa própria fé. Quem dizemos que Jesus é? E mais importante, como essa crença molda nossas vidas? Se realmente acreditamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso deve transformar cada aspecto de nossa existência. Assim como Pedro, somos chamados a construir nossas vidas sobre esta verdade fundamental. A igreja que Jesus prometeu construir não é apenas uma instituição, mas uma comunidade de pessoas que compartilham esta confissão de fé. À medida que refletimos sobre este evento crucial na vida de Jesus e seus discípulos, somos convidados a fazer nossa própria jornada de descoberta. Quem é Jesus para você? E como sua resposta a essa pergunta está moldando sua vida? A confissão de Pedro em Cesareia de Filipe não é apenas um evento histórico, mas um convite contínuo para cada um de nós. Um convite para conhecer Jesus mais profundamente, para declarar nossa fé com coragem e para viver nossas vidas à luz dessa verdade transformadora. Que possamos, como Pedro, ter a coragem de declarar nossa fé, a humildade para aprender e a disposição de seguir Jesus, não importa onde o caminho possa nos levar. Porque no final, não é apenas sobre quem dizemos que Jesus é, mas sobre como vivemos essa verdade a cada dia.